Você, aí, talvez com seus 40 e poucos anos, sente um nó na garganta que não sabe nomear. Uma sensação de que, não importa o quanto você conquiste, o quão alto chegue, existe um vazio ali. E, por vezes, uma invisibilidade, como se a vida passasse por você e ninguém notasse a sua essência. Eu sei bem o que é isso. Eu senti isso por quase toda a minha vida. Eu sou o William, tenho 77 anos. E o que eu vou te contar hoje não é uma lição de livro, nem um conselho de quem tem todas as respostas. É a história de um homem que levou 7 décadas para entender algo fundamental sobre si mesmo e sobre a vida que construiu. É a verdade nua e crua de quem passou tempo demais correndo atrás do que achava que preencheria esse buraco. E descobriu, bem tarde, que estava procurando no lugar errado. Eu não estou aqui para te dizer o que fazer, mas para te mostrar o que eu vi depois de tanto tempo, e talvez, só talvez, você se veja um pouco no meu espelho. Nós, homens, somos mestres em esconder as nossas dores, em engolir o que incomoda, em fingir que está tudo bem. Nós aprendemos a vestir uma armadura pesada, desde muito cedo, e a carregar o peso de expectativas que nem sempre são nossas. Essa dor sem nome, essa culpa silenciosa, essa vergonha de não ser o suficiente. Ela é quase um rito de passagem para muitos de nós. A gente se vira, trabalha, provê, mas lá no fundo, tem sempre aquela voz, aquele eco, dizendo que falta algo. E a gente continua correndo, buscando a próxima meta, o próximo reconhecimento, a próxima vitória, achando que ela, finalmente, vai nos preencher. Eu fiz isso por toda a minha vida adulta. A raiz de tudo, para mim, começou lá atrás. Meu pai era um homem, de poucas palavras. E as palavras que ele usava eram sempre sobre números, sobre desempenho. Lembro-me claramente, aos 8 anos, quando cheguei em casa com um boletim escolar. Eu tinha tirado um 9 em matemática, e estava orgulhoso. Ele olhou para o papel, para o 9, e depois para mim, e disse: "Por que não um 10, William?" O filho do Dr. Almeida tirou 10. Não teve um, muito bem, não teve um abraço. Só a comparação, a expectativa de ser mais, de ser perfeito. Eu aprendi, ali, que o amor, ou o que eu achava que era amor, era condicional. Era algo que eu precisava conquistar, dia após dia, com resultados e vitórias. Meu pai nunca me perguntou como eu me sentia. Nunca me viu chorar sem dizer, "O homem não chora." Eu era um projeto, uma extensão dele. E o amor parecia ser uma linha de chegada que eu nunca alcançava, sempre mais 1 metro à frente. Essa busca por ser visto pelo meu pai me moldou de formas que eu só consigo articular agora. Quando eu era adolescente, eu joguei muito futebol. Treinava duro, era bom, mas nunca bom o suficiente para o meu pai. Lembro de um jogo importante, eu fiz o gol da vitória. Corri para a arquibancada, procurando por ele. Ele estava lá, sim, mas já estava conversando com outro pai, sobre como o filho dele havia jogado melhor. Eu senti uma pontada no peito, uma dor que eu não entendia, mas que me dizia: "Você é invisível." Eu passei a vida adulta inteira buscando esse 10 que meu pai queria. Fui ambicioso, construí uma carreira de sucesso. Aos 50 anos, eu era CEO de uma grande empresa. Tinha carros importados, uma casa enorme, dinheiro, reconhecimento público. O ápice do que a sociedade chama de sucesso. Lembro de uma noite, estava na minha sala executiva, sozinho, depois de fechar um negócio milionário. Deveria ser o auge. Eu olhava para a cidade lá embaixo, as luzes. E senti, nada. Um vazio tão grande que me deu calafrios. Uma espécie de dor sem nome, um oco no peito. O sucesso, que eu persegui a vida toda, não trouxe a tal felicidade, ou suficiência, que eu esperava. Era como se eu tivesse escalado a montanha mais alta, chegado ao topo, e descoberto que não havia nada lá, exceto o vento e a solidão. Aquele 9 em matemática ainda ecoava, e o 10 nunca chegava. Eu tinha tudo, mas me sentia um impostor, um fantasma em minha própria vida. Esse padrão não ficou só na minha carreira. Ele se repetiu nos meus relacionamentos. Eu me casei, tive filhos. Mas a mesma busca por validação, por ser o suficiente, me fez distante. Eu dava presentes, provia financeiramente, mas a conexão emocional, essa era difícil. Eu não sabia como. Meu pai não me ensinou. Minha esposa, Maria, que Deus a tenha, tentava se aproximar. Mas eu sempre colocava uma barreira, uma necessidade de estar certo, de controlar. Eu replicava, sem perceber, o que havia aprendido. Eu não sabia como receber amor sem sentir que precisava merecê-lo com algum feito. Com meus filhos, a coisa foi mais dolorosa ainda.
Eu os amava, claro, mas não sabia demonstrar. Eu exigia, comparava, sem perceber que estava fazendo com eles o mesmo que meu pai fez comigo. Eu queria que eles fossem melhores, pensando que isso era amor, quando na verdade era a minha própria busca por validação projetada neles. Eu os fiz sentir invisíveis também, por vezes. Eu vi amigos meus, como o Carlos. Ele tem 65 anos hoje, e ainda está correndo. Trocou de carro de luxo 3 vezes só no último ano, comprou uma lancha, uma casa de praia gigantesca. Está sempre falando da próxima viagem de negócios, da próxima aquisição. Ele parece feliz, por fora. Mas o olhar dele, é o mesmo olhar vazio que eu tive aos 50. Ele ainda está buscando o 10, a validação externa. Ele ainda não entendeu que a linha de chegada não existe lá fora. É uma corrida sem fim, que só traz mais cansaço e a mesma dor sem nome. Ele está preso na mesma armadilha que eu estive por tanto tempo. Por outro lado, tem o José, meu vizinho. Ele nunca foi um homem de grandes posses. Trabalhou a vida toda como marceneiro. Mas ele tem uma paz, uma presença. Ele senta no banco da praça, observa os pássaros, conversa com as crianças. Ele ri de verdade. Ele está presente na vida dele, nos pequenos detalhes. O José nunca precisou provar nada para ninguém. Ele é suficiente. E essa suficiência interna dele, ela irradia. Não é sobre ter muito, é sobre ser muito. E essa é a grande diferença que eu só fui entender depois de tanto tempo e tanta dor. A verdadeira liberdade, para mim, não é ter a capacidade de fazer o que quiser. É ter a capacidade de não precisar fazer o que não quero, de não precisar provar nada. É a liberdade de ser, de estar presente, de sentir. A suficiência não é um destino, é um estado. É a aceitação de que você, do jeito que é, já é completo. Estar presente, de verdade, significa sentir o sol na pele, ouvir o riso de uma criança, olhar nos olhos de alguém que você ama sem procurar falhas ou pontos para melhorar. É a quietude que vem de dentro, não a que é imposta pela ausência de barulho externo. Aquele medo de não ser bom o suficiente, de não ser visto, ele é como um motor. Ele te impulsiona a buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. É um poço sem fundo. Você joga conquistas, dinheiro, elogios lá, e ele nunca se enche. Porque o problema não é a falta de coisas, é a crença de que você é, de alguma forma, deficiente. A validação externa é uma droga potente. Ela te dá um pico de prazer, de reconhecimento, mas logo passa, e a abstinência te empurra para a próxima dose. É um ciclo vicioso que te rouba a vida, te rouba o presente, te rouba a chance de realmente se conectar com quem você é e com as pessoas ao seu redor. Eu sei que você sente essa dor, essa vergonha, essa culpa por não ser o homem que você esperava ser, ou o homem que seu pai esperava. E eu estou aqui para te dizer, está tudo bem. Você não está sozinho. E o primeiro passo para sair desse ciclo é apenas reconhecer o que está acontecendo. Permita-se sentir essa invisibilidade. Permita-se sentir o vazio. Não fuja dele. Olhe para ele, sem julgamento. Ele é uma parte de você que está pedindo para ser vista, para ser acolhida. Não é um sinal de fraqueza, é um sinal de que você está começando a acordar. Você não precisa de mais um diploma, de mais um carro, de mais um elogio. Você precisa de você, do William de 8 anos que queria um abraço, do homem de 42 que se sente invisível. Dê a si mesmo o que você nunca recebeu. Dê a si mesmo a sua própria presença. Olhe para seus filhos, para sua esposa, para seus amigos. Eles não precisam do seu sucesso. Eles precisam de você, do homem real, com suas falhas e suas virtudes. Do homem que está presente, de corpo e alma. Se alguma coisa do que eu disse tocou você, se fez algum sentido, se você se viu em alguma parte dessa história, então eu já fico feliz. Não precisa se inscrever, não precisa comentar. Apenas faça uma coisa. Pense em um homem que você conhece, alguém que talvez esteja correndo na mesma esteira que eu corri, que sente esse mesmo vazio, essa mesma invisibilidade. Alguém que você sabe que precisa ouvir isso. E envie este vídeo para ele. Às vezes, a maior conquista é ajudar outro homem a parar de correr e, finalmente, encontrar o caminho de volta para casa. Para dentro de si mesmo. Obrigado por ter me ouvido.